Bom dia, meus amigos. Hoje eu vou mostrar aqui a minha pequena coleção particular de rosas do deserto, né, cujo nome científico é Adenium obesum. Então eu tenho aqui uma pequena coleção com algumas plantas de rosa do deserto. Tá? Então essa planta, a rosa do deserto, sem sombra de dúvida, é uma planta extraordinária, tá ok? E que nos últimos 10, 15 anos ela vem se popularizando. Ela vem se popularizando e nesse período foram criadas diversas variedades, tá? Com características diferentes das plantas originais, tá? Que foram tiradas lá da natureza. A rosa do deserto é uma planta que se originou lá nos desertos da África e do Oriente Médio. Então, lá na natureza, ela adquire aspecto de árvores, né? Árvores com troncos em forma de garrafa, e as flores das plantas selvagens, das plantas silvestres, são geralmente cor-de-rosa. Mas hoje em dia, após uma grande quantidade de cruzamentos, as rosas do deserto hoje podem ser encontradas em diversas cores e tonalidades. Existem plantas de flores de camada simples, plantas dobradas, plantas duplas, triplas, ok? Então existem diversas espécies de rosas do deserto, mas a mais cultivada é a espécie Adenium obesum. Tá? Então uma das características da Adenium obesum, assim como a planta original, a planta selvagem, é o desenvolvimento do seu tronco, do seu caudex. Tá? Então, a rosa do deserto, como o próprio nome popular diz, é uma planta que se desenvolve nos desertos da África e nos desertos lá do Oriente Médio. Então, plantas de lugares áridos, elas procuram o quê? Economizar água ou armazenar essa água em algumas partes do seu corpo, tá? Algumas partes da sua estrutura. No caso da rosa do deserto, o acúmulo de água e nutrientes é principalmente no seu caule e também nas raízes. Então aqui eu tenho algumas de flores simples, eu tenho algumas dobradas, cor de rosa, tem algumas com vermelho forte, puxando já para o roxo. Tem uma amarela ali, belíssima, que inclusive está com botões. E estou hoje esperando, né, chegar a minha outra muda de rosa do deserto enxertada amarela, que é a Golden Cicada. Tá? Aqui eu tenho ali a Brigitte. Eu me esqueci o ID dela, né, mas o nome é Brigitte, né? Que ela bota uma florzinha dourada, também belíssima. Ok? Então tem algumas aqui, algumas variedades. Também tem uma Barbie. A Barbie ela é belíssima, tá ok? Ela além de ter flores singelas lindas, ela tem flores perfumadas. Ela libera um aroma muito agradável que se assemelha ao aroma de baunilha, tá? Então, para você ter rosas do deserto bonitas, tá? Você tem que saber como cuidar, tá? Os cuidados básicos para você ter plantas saudáveis. Então, um dos principais cuidados é em relação ao substrato que você vai utilizar. Eu costumo utilizar metade areia e metade terra vegetal. E também eu gosto de pôr um pouco de carvão vegetal. Não pode ser o carvão utilizado. O carvão utilizado ele tem sal e gordura. Não pode, tá bem? Então eu faço essa mistura, 50% areia, mais ou menos 40% terra vegetal e de 5 a 10% de carvão moído. E eu sempre tive bons resultados com esse substrato. Claro que algumas vezes é inevitável ocorrer algum apodrecimento, tá? Mas a rosa do deserto, muita gente acha que ela não gosta de água. O que ela não gosta é de um substrato encharcado, tá bem? Então, um substrato drenável é uma das principais coisas para você ter rosas do deserto saudáveis, ok?
um substrato bem drenável. Você pode aguar, ok? Você pode irrigá-las até a água sair pelo fundo do vaso. O importante é a água não ficar acumulada dias e dias, tá? Principalmente se esse substrato ele for rico em matéria orgânica, é pior ainda, né? Essa matéria orgânica ela vai também favorecer, junto com a umidade, o desenvolvimento de fungos que vão causar o apodrecimento das raízes, certo? Então o apodrecimento é a principal causa de perda, de morte das rosas do deserto. Tá? Então elas gostam de água sim, que elas não gostam de substrato encharcado. Você pode até dar fazer regas esparsas, você aguar 2 vezes na semana, ok? Quando o substrato estiver seco, pode aguar até a água sair pelos fundos de drenagem do vaso. Um outro aspecto é a questão do replantio e da poda, certo? Então as minhas, pelo menos, a cada 2, 3 anos, eu costumo podá-las. Não, eu costumo replantá-las, certo? O replantio eu faço a cada 2, 3 anos. Tá? O replantio é importante, né, para a questão estética, para exibir o caudex. O caudex dela se desenvolve também abaixo do solo, então ela fica com aquele aspecto de pequena árvore. E a poda, você podar ela, estimula a brotação e também estimula uma floração mais intensa. Ela bota, como ela se ramifica mais com a poda, ela vai produzir consequentemente mais cachos de flores, mais flores. Tá? Não precisa ter pena de podar. A poda é algo também que é benéfico para elas. Claro, você tem que evitar fazer essa poda em épocas muito chuvosas, tá? Esse tipo de trabalho, replantio, poda, tem que ser feito em dias ensolarados. Nada de fazer isso em dias muito chuvosos. E outro ponto que a gente pode falar é a questão da adubação. Bem? Então, existem diversos adubos vendidos no mercado. Muitas pessoas também gostam de fazer seus adubos caseiros, tá bem? Então existe uma infinita possibilidade em relação à adubação. Existem os adubos minerais, né, como é o caso, por exemplo, do superfosfato, que são grãozinhos, tá, grânulos, o NPK granulado. Então ele é um adubo mineral que ele vai se misturar com a água da rega. Você vai aplicar e ele vai se dissolver. O cuidado que você deve ter com o superfosfato, com o adubo granulado, é que ele, como ele é feito de sais, se for aplicado em excesso, ele com certeza ele vai causar a queima das raízes e a morte da planta. Tá? Tem que aplicar de acordo com o que está dizendo na embalagem. Nunca mais. É melhor menos que mais nesse caso. O adubo químico é melhor você aplicar de menos que de mais. Bem, nós temos também os adubos específicos, né, com formulações próprias para as rosas do deserto, como é o caso tem algumas marcas aí, vou dizer por exemplo um que eu gosto de usar aqui, o Forte Flores, por exemplo. Forte Flores ele é um tipo de adubo mineral que já vem com a formulação própria para o desenvolvimento e a floração das rosas do deserto. Bem? E a gente tem os adubos orgânicos. Os adubos orgânicos que podem ser comprados, e tem pessoas que fazem o seu próprio adubo orgânico em casa, utilizando, por exemplo, cascas de frutas, restos orgânicos. Então eu gosto de utilizar bastante a farinha de ossos. Tá? Eu gosto de utilizar a farinha de ossos. A farinha de ossos é um excelente adubo. Tá? A farinha de ossos ela é rica em nitrogênio, ela tem bastante fósforo, ela tem também potássio e ela também agrega matéria orgânica no solo, o que é bom para a saúde, né, para a microbiota do solo. Tá bem? Também eu costumo utilizar a torta de mamona, certo? A torta de mamona também é um excelente adubo. A torta de mamona ela estimula principalmente o crescimento vegetativo, porque ela é rica em nitrogênio. E o nitrogênio ele é um elemento químico essencial para o crescimento, tá? Para que a planta cresça. E
E eu venho utilizando a torta de mamona e pessoalmente eu venho tendo excelentes resultados, tá? Eu vejo que principalmente as minhas plantas enxertadas, depois que eu passei a utilizar a torta de mamona, elas começaram a se desenvolver muito bem. Lembrando que a torta de mamona, ela não é um adubo completo, tá bem? Ela não é um adubo completo e ela não deve ser utilizada apenas torta de mamona o tempo todo. Às vezes, seria interessante você aplicar uma outra fonte de nutrientes, tá bem? Se você utilizar muito torta de mamona, pode acontecer de a planta ela ficar estiolada, né? Você vai fornecer muito nitrogênio e a planta ela vai acabar ficando muito alta e mole, tá? Então é interessante fornecer outras fontes. Também você pode, algumas pessoas costumam utilizar os estercos, humus de minhoca. Pode ou não utilizar esterco e humus de minhoca? Pode sim, pode. Claro que pode. Mas os estercos, por exemplo, eles têm que ser utilizados com uma certa cautela, né? Porque o esterco ele fornece o que? Ele é uma fonte de matéria orgânica. E a rosa do deserto, se você fornecer, colocar muita matéria orgânica no substrato, no solo dela, vai acontecer o que? Pode-se favorecer o desenvolvimento de fungos indesejáveis. Bem? Então pode-se utilizar mais com cautela, tá bem? O humus de minhoca também é um tipo de esterco, né? O humus de minhoca são as fezes da minhoca. É um adubo rico em nitrogênio, mas que tem esse problema. Então, muito cuidado com a questão do substrato e com a questão de colocar muita matéria orgânica nos substratos. Então isso é fatal para a planta. O substrato que é barro, né, que se torna barro, encharca, e rico em matéria orgânica é fatal para a rosa do deserto. Tá? É certo ter um apodrecimento. Eu mesmo tive um apodrecimento numa planta belíssima. Tem uma planta aqui com caudex bem desenvolvido, já estava com caudex bem lá, bem grande, desse tamanho. Então ela teve um problema de apodrecimento, né? Mas felizmente ela não. Eu achei até que eu ia perder essa planta, mas ela vem se recuperando. Sim, em relação a outra coisa, em relação à produção de sementes. Se você tem algumas plantas em casa, você não precisa comprar sementes, tá bem? Não é necessário você comprar sementes. Você mesmo pode fazer as suas sementes. Como? Realizando polinizações. Por exemplo, você pode pegar o pólen de uma flor, de uma planta, dessa planta, e pôr nessa outra planta aqui. Então vai surgir o que? A vagem, que é o fruto da rosa do deserto. Por que é preciso fazer a polinização artificialmente? Porque nós precisamos fazer a polinização, porque os insetos aqui não fazem. Porque como eu falei logo no início do vídeo, a rosa do deserto é uma planta que veio de outro continente. Então lá existem outros insetos polinizadores. Até alguns insetos aqui podem até fazer a polinização, mas eles fazem de uma forma assim, meio assim imperfeita, tá? Pode a vagem pode até surgir, mas uma vagem com poucas sementes, sementes defeituosas, tá? Ou então simplesmente uma vagem seca, tá? Porque esses insetos eles não coevoluíram no mesmo ambiente que a rosa do deserto. A rosa do deserto ela foi introduzida de algumas décadas para cá, há muito pouco tempo. Então você mesmo pode produzir suas sementes polinizando suas plantas. Lembrando que você não deve polinizar uma planta com seu próprio pólen. Você tem que polinizar essa planta com o pólen de uma outra planta. Então, para você fazer essa produção de sementes, é necessário que você tenha no mínimo umas 2, 3 ou 4 plantas para fazer os cruzamentos. Aqui eu mesmo faço as minhas mudas, que eu tenho algumas. Essas mudas aqui mesmo foi eu mesmo que produzi, tá? Com minhas sementes. As sementes, né, tem aqui. As sementes da rosa do deserto, elas têm esses pelinhos, essa lanugem. E justamente lá na natureza, essa lanugem que ela tem vai ajudar ela a se dispersar pelo vento, tá?
assim como outras plantas. Então a dispersão da semente da rosa do deserto é feita por meio dessa lanugem. Ela é levada pelo vento, tá, para lugares distantes. Quando você for plantar, obviamente, você vai ter que retirar essa lanugem. Existem vídeos na internet que dão instruções de como plantar as sementes, tá bem? Pode se plantar diretamente na terra, né, no substrato, e também se pode plantar utilizando uma mini estufa, tá? Eu particularmente, como eu produzo só para mim, em pequena quantidade, eu prefiro utilizar o método da estufa, né? Você pega uma embalagem, pode ser uma embalagem, uma embalagem de plástico, de botar alimento, né? Uma Tupperware, forra com papel toalha. Você, claro, tem que tirar a lanugem da semente, coloca ela no papelzinho toalha, molha com borrifador e cobre com plástico filme. Mas por que cobrir com plástico filme? Porque cria um efeito estufa, e esse efeito estufa favorece a germinação, tá? É claro que os grandes produtores, pessoas que produzem grande quantidade de mudas, eles plantam diretamente em sementeiras, né, no substrato. Mas esse método, para quem tem uma produção caseira, funciona muito bem. Bem, pessoal, então era isso que eu queria mostrar a vocês. Vou mostrar aqui essa de flores douradas, essa amarelinha, belíssima. Essa aqui é a que eu disse no início do vídeo, que é a rosa do deserto amarela que eu tenho aqui. Ela é belíssima, ela parece uma rosinha quando abre, uma rosinha dourada. E hoje eu estou esperando chegar a minha outra amarela enxertada que eu comprei, ok? Então era isso, tá, que eu queria mostrar. Muito obrigado. Fiquem com Deus, pessoal. Tchau.